E aí, galera, beleza? Vamos para mais uma aula de Química? Bom, nessa aula de Química nós vamos falar um pouco mais de cálculos estequiométricos. Aqui vai ser um caso específico da estequiometria, quando a gente tiver reagente limitante e, consequentemente, também um reagente em excesso. Tá? O reagente limitante e o excesso eles estão juntos numa reação. Então, vai ser um pouquinho diferente dos cálculos estequiométricos que nós estamos acostumados, porque aqui nós vamos ter uma informação a mais. Então, vamos ter que fazer sempre um cálculo a mais. Tá? Então, vamos ver como que vai ficar um exercício, como que aparece a informação que vai me dizer que eu vou ter que analisar se tem um reagente limitante e também um reagente em excesso, obviamente. Então, nas aulas passadas, nós vimos exercício desse tipo aqui. Ó. Quantas gramas de alumínio, que aqui na reação é o reagente, são necessários para reagir com 5 gramas de HCl, que também é o reagente da reação. Então, eu tinha que fazer só a comparação de um reagente com o outro. Então, um cálculo normal tinha só uma informação ali como dado, e daí eu tirava da reação aqui os dados referentes às massas molares e as quantidades em mol, para a gente poder montar aqui a estequiometria. Primeira linha da reação, segunda linha ali com a informação do problema. Ou então, nós tínhamos exercícios desse tipo, que perguntavam a quantidade do produto formado, só que não colocavam quantidade de dois reagentes. Olha só, se 2 gramas de alumínio, inclusive eles colocam aqui, reagirem totalmente, ou seja, quer dizer que o alumínio reage totalmente. Então, eu só estou preocupado com o reagente alumínio e quero saber qual é a quantidade do produto formado. No caso, o produto aqui, que ele está perguntando em relação ao H2. Então, eu fazia com a quantidade que eu tenho no problema, eu fazia uma regra de 3, montando a primeira linha o dado que vem da reação, como é em gramas que eu tenho o dado lá do problema, eu colocava as quantidades da reação em grama e aí era só montar a regra de 3 para a gente poder definir as quantidades, certo? Mas agora nós vamos ter uma outra coisa, tá? Porque nesses casos até aqui nós precisamos analisar apenas dois componentes, tá? Agora nós vamos ter quantidade de dois reagentes. Mas e se a gente precisar estar sabendo a massa do produto, o que eu tenho que fazer? Então, nesse caso aqui, eu vou ter que primeiro analisar as quantidades dos reagentes. E nós podemos ter o quê? Quantidade estequiométrica dos reagentes. Significa, se eu estiver falando assim, olha, eu tenho uma quantidade estequiométrica, que eu tenho o total, seja em grama, seja em mol, que a reação me pede para reagir com o outro. Ou seja, olha, se lá a reação está me dizendo que eu tenho que ter 1 mol do reagente A e 2 mols do reagente B, e eu estiver colocando exatamente esta quantidade, ou uma quantidade que tenha a proporção entre eles que seja igual, essa proporção que seria 1 para 2, eu tenho quantidades estequiométricas. Ou então eu posso ter outras possibilidades, que é um dos reagentes estar com menor quantidade que a necessária para reagir totalmente com o outro. Aí nós teremos um reagente sendo o reagente limitante. O limitante limita a reação. Ele vai reagir totalmente. Ele é chamado de limitante exatamente porque, apesar dele reagir totalmente, a quantidade que está presente dele não é suficiente para reagir totalmente com o outro que está então em excesso. O excesso, então, está com a quantidade superior ao necessário para reagir com o outro. Para a gente poder saber qual é o limitante e qual é o excesso, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é comparar estequiometricamente, usando a reação balanceada, as quantidades dos dois reagentes que são colocadas nos problemas. Tá? Então, sempre para a gente poder calcular, se eu quero calcular o produto de uma reação onde eu tenho essas duas quantidades, sempre antes de eu ir para o produto, porque veja, antes a gente só tinha a pergunta em relação ao produto e tinha só a quantidade de um reagente. Agora nós teremos dois reagentes e queremos saber o produto. Então, vamos primeiro ter que montar a regra de 3, comparando o reagente limitante com o outro que vai ser um excesso. Obviamente que a princípio nós não sabemos. Vamos descobrir exatamente a partir dessa primeira regra de 3 que eu vou montar. Então, primeiro eu vou comparar os dois reagentes e aí depois eu vou poder calcular o produto formado. Tá? Na prática, a gente sempre usa um reagente em excesso numa reação. Quando a gente vai fazer uma reação, a gente coloca um deles em excesso, porque isso acaba
facilitando aí até o rendimento dessa reação, ok? Então, vamos ver aqui um exemplo fundamental. Misturam-se 157 gramas de ácido sulfúrico. Olha só, a reação já está aqui, inclusive balanceada. Lembrando que sempre tem que estar balanceada quando eu estou fazendo qualquer cálculo envolvendo uma reação. E o ácido sulfúrico, então, foram colocados 147 gramas. E 100 gramas de hidróxido de sódio, ou seja, eu tenho a massa de um outro reagente. Tá? Os dois reagentes estão sendo colocados no problema, as quantidades. E a pergunta que vem lá no final é: calcule a massa de sulfato de sódio formada. Então, eu tenho dois dados de reagentes. Eu não posso comparar direto nem o ácido sulfúrico nem o hidróxido de sódio para dizer tanto é a massa de sulfato de sódio formada. Primeiro, eu vou montar uma regra de 3, comparando as quantidades da reação dos dois reagentes, que tem as quantidades colocadas, tá? E aí veja, bom, mas eu tenho duas quantidades. Geralmente a gente colocava um x pelo menos. Obviamente que uma regra de 3 tem que ter um x pelo menos. Agora, tanto faz se você colocar o x para a quantidade de hidróxido de sódio ou para a quantidade de ácido sulfúrico. Tá? Nesse primeiro cálculo, o x tanto faz onde você coloca. Tá? Então aqui nós vamos colocar o x para o NaOH. Então montamos lá a primeira linha com os dados em grama da reação, pegamos as massas molares, né? O sulfúrico só tem 1 mol e o hidróxido de sódio tem 2 mols, então eu multiplico a quantidade de mols pela massa molar. E aí nós escolhemos colocar a massa do ácido sulfúrico, que o problema deu, 147 aqui, e deixamos como x a quantidade do NaOH. E aí nós vamos, nesta primeira conta, como colocamos x para o NaOH, vamos estar encontrando a quantidade de NaOH que seria necessária para reagir. Então tem que tomar muito cuidado. Essa conta é a quantidade que seria necessária. Aí eu tenho que pegar este valor que eu vou obter na regra de 3, voltar lá no dado do problema que eu tenho em relação a NaOH, hidróxido de sódio, e ver qual a quantidade que eu realmente tenho. Então vejam, olha, se lá no problema eu tenho 100 gramas de hidróxido de sódio, foi colocado para reagir 100 gramas, e eu precisaria para reagir com todo esse ácido sulfúrico 147, isso significa que eu tenho mais NaOH do que eu precisaria. Ou seja, o NaOH, aliás, eu tenho menos, né? Menos do que eu precisaria. Eu tenho que ter 120 para reagir com todo o ácido sulfúrico. Eu tenho 100 gramas. Então, o NaOH é meu reagente limitante e o ácido sulfúrico está em excesso, tá? Então, como nós temos aí precisamos de 120 gramas de NaOH para reagir com 147 gramas de ácido e eu só tenho 100 gramas de NaOH, então o NaOH é o nosso reagente limitante. Então, é com o dado do NaOH, tirando o dado dele da reação, que eu vou poder determinar quanto de produto nós vamos obter. No caso aqui, então, olha, mesma coisa, montar a primeira linha com os dados da reação em gramas, 2 mols, massa molar 40, o sulfato de sódio só é obtido 142, então a gente vai usar o dado de 100 gramas, tem que tomar cuidado, que é o dado, que é a informação que eu tenho do limitante, quantas gramas eu tenho que eu coloco nessa segunda linha, não é o dado que eu obtive ali naquela primeira conta. Tá? Aquela primeira conta, para fazer depois o cálculo final, eu vou usar ela só mesmo para mim poder fazer a comparação e determinar qual que é o limitante. E aí, com o limitante, nós vamos ver quanto de produto nós teremos. No caso, 177,5 gramas de sulfato de sódio. E se a primeira conta eu tivesse feito ao contrário? Colocado uma incógnita para o ácido sulfúrico. Olha só o que ia ter dado. Eu também teria feito a mesma comparação. Tá? No caso, 98 gramas de ácido sulfúrico, mesma montagem da conta, os dados dos dois reagentes, e eu colocaria os 100 gramas de NaOH. Olha o que me daria de resposta daí. 122,5 gramas de ácido sulfúrico seria a massa necessária do sulfúrico para reagir com esses 100 gramas de NaOH que eu tenho efetivamente nesse problema, a quantidade que eu tenho efetivamente. Tá? Então, o que eu tenho então nessa resposta? Que como eu precisaria de 122 gramas de H2SO4 e lá o dado do exercício me diz que eu tenho 147, a quantidade que eu tenho de ácido sulfúrico está em excesso. Tem mais do que eu preciso para reagir com o outro. Tá? Então, aqui, se eu tivesse colocado a incógnita no lado contrário, que seria no caso do lado do ácido sulfúrico, eu teria chegado na mesma conclusão que o sulfúrico é o reagente em excesso e o NaOH, consequentemente, é o limitante.
ok? Bom, e se eu quiser calcular quanto sobrou de ácido sem reagir, eu pego o total de ácido adicionado. Com essa segunda conta, eu descobri qual é o total de ácido que realmente reage com aqueles 100 gramas de NaOH, que são 122,5, e eu só faço a subtração. 147 menos 122,5 vão sobrar, então, 24,5 gramas de ácido sem reagir. Essa é a quantidade de ácido que está em excesso no meio de reação. Tudo bem? Vamos a um exemplo 2 agora. Nós temos também uma reação que já está balanceada e veja lá. Ó. Eu tenho 2,7 gramas de alumínio, que é aqui o reagente, que são misturados com 4 gramas de cloro, outro reagente. Calcular a massa, também em gramas, produzida de cloreto de alumínio. Aqui, no caso, é o único produto. Então, para mim poder obter a quantidade de produto, eu tenho que saber qual é desses dois que vai reagir totalmente. Então, vamos determinar o reagente em excesso primeiro. Pegamos lá a reação, tiramos os dados. Primeiro temos os dados em mol da reação balanceada. Com a massa molar, transformamos essas quantidades em gramas, né? Massa molar vezes a quantidade de mol é a quantidade que eu tenho em gramas. E aí vamos montar aqui a nossa regra de 3. Primeira linha aqui, olha, os dados da reação, 2 vezes 27, porque é o número de mols do alumínio na reação balanceada vezes a sua massa molar, e 3 vezes 71, que é o número de mols do cloro vezes a sua massa molar. Estamos aqui, então, comparando. Isso é uma regra de 3. E aqui, então, escolhemos aqui o dado do alumínio para poder encontrar qual é a quantidade necessária do cloro para reagir com o quanto eu tenho efetivamente de alumínio, que é o 2,7 aqui, né? Resolvendo isso, nós encontramos o seguinte, olha, nós precisamos para 2,7 gramas de alumínio, uma massa de 10,65 gramas de cloro. Voltando lá no exercício, quanto nós temos? Nós temos de cloro só 4 gramas. Então veja, tome muito cuidado. O 10,65 é o que eu preciso de cloro, enquanto que eu tenho de cloro 4 gramas. Então, o cloro é o limitante. Ele tem menos do que precisa. Ok? Então, é o cloro, a quantidade de cloro, esse 4 gramas que eu vou ter que utilizar para obter o quanto eu vou produzir de cloreto de alumínio. Tá? Então, o alumínio está em excesso e o cálculo da massa de cloreto, então, eu vou fazer lá com os 2,7. Pegamos lá a comparação. Segundo a reação, 3 mols de cloro produzem 2 mols de cloreto de alumínio. Usamos aqui as quantidades em mols para ter a massa, né? Segundo a reação balanceada. Então, para o cloro é 3 vezes 71. E para o cloreto de alumínio é 2 vezes 133,5. 133,5 é a massa molar. Eu não calculei aqui, já coloquei o valor direto, porque vocês já sabem como calcular uma massa molar, né? Então, aqui é o que nós estamos comparando, ó, as quantidades em gramas do cloro e as quantidades em grama que eu tenho do cloreto de alumínio sendo produzido segundo a reação balanceada. Primeira linha, reação balanceada, dado que vem da reação balanceada. E na linha de baixo nós vamos usar o 4 gramas, que é a quantidade que nós sabemos que corresponde ao reagente limitante, esses 4 gramas. Veja, se eu utilizasse aqui no cálculo 2,7, comparasse o alumínio com o cloreto de alumínio, eu estaria comparando uma quantidade que não vai reagir. Aquela quantidade de 2,7 ali do alumínio não reage totalmente, vai reagir uma parte dela, porque eu precisaria 10,65 gramas de cloro e eu só tenho 4. Tá? Então, fazendo essa segunda regra de 3 aqui, nós obtemos, a partir do cálculo, que nós vamos obter no produto, 5 gramas do nosso cloreto de alumínio. Tudo bem? Então, sempre são essas duas contas que são necessárias quando eu tiver aí quantidade de dois reagentes. Eu poderia descobrir, inclusive, que eu teria uma quantidade estequiométrica. Se fosse, nesse exemplo, uma quantidade estequiométrica, eu teria obtido que a quantidade de cloro necessária seria exatamente igual à quantidade que eu realmente tenho, que é o que o dado do problema me diz. Tá? Mas não é isso que nós temos aqui. Ok? Próximo exemplo. Agora nós temos uma quantidade
em mol de um reagente em gramas para o outro. Mesma coisa, eu posso montar também a nossa comparação utilizando o dado de grama comparado com mol. Então diz lá, ó, se 34 gramas de alumínio reagem com 2 mol de HCl, na verdade aqui seria mais foram colocados para reagir, porque a gente não tem certeza que vai reagir com os 2 mols, né? Qual a quantidade de mol de H2 que serão produzidas? A reação está aqui balanceada. Tá? Então, segundo a reação, são 6 mols de HCl, do ácido clorídrico, para 2 mols de alumínio. A quantidade de alumínio nós temos em grama e a quantidade de HCl no problema está em mol. Então, vamos extrair da reação e vamos fazer a comparação dos dois em mols para ver, primeiramente, se os dois vão reagir totalmente. Tá? Então, veja, olha, segundo a reação, são 2 mols de alumínio, então 2 mols aqui vezes a massa molar do alumínio, que é 27, teremos 54 gramas, que reage, então, como a quantidade de HCl está em mol, tiramos o dado da reação em mol. Reage com 6 mols de HCl. Como que o problema disse lá foi 34 gramas de alumínio, eu poderia também utilizar, obviamente, aqui na conta os 2 mols de HCl para ver se há a reação total. Mas eu escolhi aqui colocar a quantidade de alumínio. Resolvendo essa regra de 3, nós chegamos no valor de 3,778. Veja que aqui o X está embaixo do mol de HCl, então a minha resposta é em mol de HCl. Ok? Essa é a quantidade que eu preciso do HCl para reagir com aqueles 34 gramas de alumínio. Sendo que nós temos de HCl só 2 mols. O dado que tem no problema realmente de HCl está aqui, são 2 mols. Então, se eu precisaria de 3 e tenho 2, quando eu encontro que eu preciso mais do que eu efetivamente tenho, eu tenho aí o meu reagente que é limitante. Então, o HCl é limitante. Eu precisaria, para reagir com 34 gramas de alumínio, 3,7 dele, mas eu tenho só 2 mols. Tá? Então, ele é o meu limitante, logo é ele que eu vou utilizar para determinar qual a quantidade em mol de H2, que é o produto produzida. Tá? Bom, como aqui eu já encontrei que ele é o limitante, eu pego o dado dele do problema, que é 6 mols, produzindo 3 mols de H2. Eu quero o hidrogênio em mol na minha resposta, então eu já tiro o dado lá do problema em mol. Dado do problema, aliás, dado da reação primeiro, né, 6 mol e 3 mols, e dado do problema, que é o quanto eu tenho do reagente limitante, vai me dar o X do reagente em excesso. Aliás, vai me dar o X do produto aqui. Tá? Então, o meu X aqui vai ser igual a 1 mol de H2. Certo? HCl, reagente limitante, vai produzir, então, 1 mol de hidrogênio. Essa é a nossa resposta. E se eu quiser calcular quanto sobra de alumínio, aí eu teria que fazer de novo aquela regra de 3 que eu fiz para determinar quanto vai reagir colocando aquela quantidade lá, mas agora eu vou colocar o meu X para o alumínio, só vou inverter ali a minha incógnita. No caso, meu X, então, colocando o X para o alumínio e colocando a quantidade que eu tenho do limitante, que é o HCl, eu encontro que eu tenho 18 gramas de alumínio reagindo com esses 2 mols. Um pouquinho mais do que a metade do que eu tenho de alumínio vai acabar reagindo, né? Então vai sobrar quase a metade dele sem reagir. Exatamente porque a quantidade que nós temos de HCl em mols é mais ou menos a metade do que eu precisaria, né? A gente viu na conta anterior que a gente precisaria de 3,7, a gente tem só 2 mol. Tá? Então, como nós temos lá, por essa conta que 18 gramas reagem de alumínio, nós tínhamos colocado lá 34, tá? Então 34 aqui é a quantidade que o problema me disse que eu teria na reação sendo colocado de alumínio, né? 34 gramas, menos 18 que realmente reage com a quantidade do reagente limitante, 16 gramas sobram de alumínio. Tá? Inclusive, se eu fosse obter a quantidade produzida de H2 utilizando a quantidade que eu realmente sei que reage do alumínio, eu também chegaria à mesma resposta da quantidade do produto. 54 gramas, então, segundo o dado lá da reação em gramas de alumínio, são 54 gramas, tá? Porque são 2 mols na reação, produzem 3 mols de H2. Como que eu sei agora que 18 gramas de alumínio reagem, eu vou encontrar o mesmo valor que nós encontramos no cálculo anterior utilizando o reagente limitante.
Só que, obviamente, que se eu colocasse o total de alumínio que eu coloquei lá para reagir no meio, que são as 34 gramas, eu não chegaria à resposta certa. Então, aqui é um cuidado e uma interpretação necessária para saber realmente quem é o reagente que reage totalmente. Ok? Exemplo 4. Dada a equação química não balanceada. Na reação de 0,6 mol de carbonato de sódio com 0,5 mol de ácido clorídrico, qual a quantidade de NaCl em mol produzida? Aqui então eu tenho o carbonato de sódio, que é este componente, a quantidade de 0,6 mols, e o ácido clorídrico, que está aqui com 0,25, ou seja, tem também a quantidade de dois reagentes e quero saber a quantidade de NaCl. Bom, a primeira coisa que eu teria que fazer aqui, como já inclusive o exemplo já me disse aqui que a reação não está balanceada, é efetuar seu balanceamento. Quando eu faço o balanceamento dessa reação, nós vamos ter 2 mols de HCl e 2 mols de NaCl. Tá? Os outros componentes ficam com 1 mol mesmo, então nem aparece o número ali, né? Então vamos começar agora fazendo a comparação. Como os dois dados estão em mol, e eu também quero o produto em mol, eu vou colocar ali a comparação que a reação me diz em mol. Então vamos começar montando a primeira regra de 3, comparando os dois reagentes. Tá? O que eu preciso fazer em qualquer reação que tenha lá no seu problema a ser resolvido a quantidade de dois reagentes. Então, 1 mol de carbonato de sódio, segundo a reação, vão estar reagindo com 2 mol de HCl. Aí eu escolhi colocar o X para o carbonato, e então coloquei o dado do problema lá do ácido sulfúrico. Então vamos resolver essa regra de 3 e interpretar a sua resposta. Resolvendo aí, nós chegamos em 0,125 mols de carbonato de sódio. Veja, essa primeira regra de 3 me diz o quanto de carbonato eu preciso para reagir com a quantidade que eu tenho lá de HCl. Eu preciso de 0,125. Mas o quanto eu tenho? Eu volto lá no dado do problema e vejo quando eu tenho efetivamente de carbonato. Se eu preciso de 0,125 e tenho 0,6, observem aqui a quantidade que eu tenho de carbonato, eu tenho então já que ele é o reagente em excesso. Ok? Se ele é o reagente em excesso, então, para mim poder calcular o produto, eu vou utilizar o ácido clorídrico, que é o reagente limitante, então. Então, para poder resolver quanto de NaCl é produzido, eu vou utilizar a comparação do NaCl com o reagente HCl. Segundo a reação, são produzidos 2 mols de NaCl a partir de 2 mols de HCl. Aí o dado do problema me diz que a quantidade colocada de ácido foi de 0,25, e nós já sabemos que essa quantidade reage totalmente, porque ele é limitante. Aí, colocando esse dado na regra de 3, não vamos precisar nem resolver isso aqui, né? Porque 2 mols produzem 2 mols, o que significa que 0,25 mols também vão produzir 0,25 mol de NaCl. Tá? Então, é uma reação que a mesma quantidade de mols de um produz a mesma quantidade de mol do outro. Tá bom? Então, este é o valor que nós temos. Novamente, se eu tivesse utilizado lá a quantidade do carbonato, que é o reagente em excesso, eu teria uma quantidade de produto bem errada. Eu teria colocado na minha resposta aqui, daria lá, como aqui nós temos 1 para 2, nós teríamos lá assim, colocaria 1 para 2, aí nós teríamos aqui de carbonato, se eu colocasse erroneamente 0,6, e aqui o X, olha o que nós teríamos de resposta. Ó. X dá 1, né? Aqui seria a quantidade de mols do carbonato, a quantidade que eu tenho no problema do carbonato, e aqui quanto eu produziria segundo a reação de cloreto de sódio. Fazendo essa conta aqui, nós chegaríamos ao valor de 1,2 mols. Tá? Então, observem como ficaria errado a minha resposta. Enquanto que eu vou produzir de NaCl só 0,25 mols, eu estaria, se eu fizesse utilizando o reagente que está em excesso, eu estaria colocando uma resposta de 1,2. Então, muito, muito errada. Bom, para a gente concluir esta aula, ela não termina quando termina, porque eu vou deixar no final 2 exercícios para vocês responderem, tá? Eu vou deixar lá também como material PDF, o PDF da aula para vocês poderem consultar.
e responder esses exercícios, tá? Para vocês treinarem, porque esse tipo de exercício é um exercício que é muito frequente em provas de vestibular, então é importante também saber, porque na química do segundo ano a gente utiliza bastante essas relações também, tá? Então é importante para vocês realmente compreenderem, é vocês pararem o exercício e fazerem. Aí eu retornarei numa próxima aula fazendo a correção dos exercícios que eu deixarei ao final. Mas antes disso eu vou resolver com vocês este daqui. Então veja, o H2S reage com SO2, tá? O ácido sulfídrico reage com dióxido de enxofre, segundo a reação. Ela já está balanceada, tem aqui o 2 mols para 1 mol em relação dos dois reagentes. Dentre as opções abaixo, qual indica o número máximo de mols de enxofre que pode ser formado? Então ele quer saber aqui, está perguntando o produto enxofre, que pode ser formado quando se faz reagirem 5 mols de H2S com 2 mols de SO2. Então aqui vamos ter que fazer a comparação primeiro dos dois reagentes, porque nós temos dois dados dos reagentes. Vamos então pegar e tirar as informações da reação, né? Então, segundo a reação, 2 mols. Como o problema está com as perguntas todas em mol, nós vamos tirar o dado da reação só com mols mesmo. Não precisamos transformar nada para grama aqui, ou seja, não precisaremos da massa molar. 2 mols de H2S, segundo a reação, reagem lá com 1 mol de SO2, dado da reação balanceada. Ok? E agora vamos escolher onde nós vamos colocar o nosso X. Tá? Bom, vamos colocar aqui então o X debaixo da informação do SO2. Colocamos o X aqui. Então, esse 2 aqui vai ficar para a gente depois comparar com o valor que der em X. E vamos usar aqui os 5 mols de H2SO4 na nossa conta. 5 mol de H2SO4, lembrando que mol em cima, mol embaixo e do mesmo componente, né? Então, se eu tenho, então, que segundo a reação 2 mol de H2S estão reagindo com 1 mol de SO2, agora eu estou procurando, tendo 5 mol de H2S, qual é a quantidade de mols de SO2 que eu preciso para reagir com esses 5 mols. Resolvendo isso, olha, nós temos aqui x vezes 2 vai dar 2x, multiplicação cruzada, né? Igual a 5. Então, x vai ser igual a, isolando o x, 5 divididos por 2, que é igual a 2,5 mol. Ok? Ou seja, eu preciso de 2,5 mols do... Ó, meu x estava aqui, então do SO2. Eu preciso de 2,5. E eu tenho quanto? Volto lá do dado do problema daí, ó. Segundo problema, eu coloquei lá para reagir 2 mols de SO2. Então, eu preciso, para reagir com 5 mols de H2S, 2,5 mols de SO2. Mas eu só tenho dele 2. Eu tenho que voltar lá e olhar o dado que eu tenho no problema. Se eu só tenho 2, então o SO2 é o limitante. É ele que eu vou ter que utilizar para determinar quantos mols eu vou produzir de enxofre. Ok? Então agora eu posso fazer a segunda conta vendo a quantidade produzida de enxofre. Segundo a reação, 1 mol de SO2, que é o meu reagente limitante, vão estar aqui produzindo 3 mols de enxofre. Como a gente sabe que ele é o limitante, a quantidade que eu tenho efetivamente dele é a quantidade que vai reagir. Então, 2 mol de SO2 vão estar produzindo X. Meu X aqui fica 1, né? Então fica fácil de resolver aqui. 3 vezes 2 igual a 6. Ou seja, a quantidade produzida lá de enxofre, com essas quantidades colocadas dos reagentes, vai ser 6. Resposta, letra C. Tudo bem? Então, gente, se vocês tivessem feito esse cálculo aqui usando os 5 mols, vocês iam chegar na resposta errada. Tá? Sem ter feito a primeira conta, chutassem lá, usassem lá o dado do H2SO4. Vocês iam colocar lá 2 mols, produzindo 3 mols. Aí vocês iam colocar a quantidade de 5 mols para X.
3 vezes 5, 15, divididos por 2 daria 7,5. Aí vocês iam chegar na resposta errada, a letra D, tá? E a resposta certa é a letra C, certo? Então, a letra D é o que nós chamamos de distratores quando existem perguntas de vestibulares, de Enem. É aquela pergunta onde, se a pessoa for para o erro mais comum, ela vai chegar àquela resposta. Então, aqui, se você tivesse ou não feito a conta e usasse os 5 mols direto para ver quanto produto, ou então fizesse a conta e tivesse analisado erroneamente qual é o reagente limitante, você chegaria naquela resposta errada ali. Tá? Enquanto que a nossa resposta aqui é 6. Então, isso aqui seria a conta errada. Tá bom? Agora, nós temos aí os dois exercícios que ficam no tempo que até sobrou dessa aula. Nós chegamos aqui a 30 minutos apenas. Então, o tempo que sobra de aula é para vocês resolverem estes dois exercícios. Vou passar eles aqui no vídeo, mas eles também vão estar em material em PDF, tá? Vocês podem então printar o vídeo aqui ou travar o vídeo para vocês poderem assistirem, aliás, para poderem fazer esses dois exemplos. Deixa eu dar um... Tá? Então, esse aqui é o primeiro, ok? Vocês vão ter que fazer a comparação. Tem massas de dois reagentes aí, da água, que é esse componente, tem a massa do carbeto de cálcio, que é esse componente aqui. Aí ele quer ali a pergunta, o reagente em excesso e a massa que sobra dele. Então ele não pergunta o produto, ele quer saber o em excesso e qual é a massa que sobra desse reagente que está sobrando no meio. Esse aqui, inclusive, eu deixei a resposta para que vocês resolvam, tá? Mas a resposta, neste caso, não serve para muita coisa, né? Eu preciso que vocês parem e resolvam o exercício para vocês poderem entender como ele funciona, tá? Então, vocês vão parar, a resposta já está aí com os valores, mas vocês precisam resolver o exercício aí no papel e ver se vocês estão entendendo o que significa esse tipo de cálculo aqui. E mais este último aqui, esse aqui daí eu já não deixei a resposta, tem uma reação, olha, não balanceada, e eu quero que você determine a quantidade em mols de Ag, ou seja, de prata, produzida quando 0,1 mol de cobre reage com 0,1 mols de nitrato de prata. Beleza? Então, são esses dois exercícios que ficam aí para vocês. Eu volto corrigindo eles numa próxima aula, ok? Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.